Aula de matemática. Olá, aluninhas e aluninhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo aqui e hoje vamos falar sobre cilindros. Então, o que é um cilindro? Vejamos a definição. Para definir um cilindro, vamos considerar este plano alfa, tá? Nesse plano alfa, vamos desenhar aqui uma região simples e fechada, que a gente vai chamar de base. O que seria uma região simples e fechada? Bom, uma região simples é uma região que não tem cruzamento, tá? E uma região fechada é uma região que não é aberta. Essa região pode ser um círculo? Pode, mas pode ser uma coisa esquisita sim, tá? Então, no desenho aqui temos uma coisa parecida com uma elipse, ou você pode encarar até que é um círculo. Você vai considerar também esse segmento de reta aqui, G, que a gente vai chamar de geratriz, tá? Essa geratriz ela parte de um ponto aqui de alfa. E o que é o cilindro? Então, se você pegar todos os segmentos paralelos a G, que partem de algum ponto da base, aqui, ó, nós formamos o cilindro, tá bom? Os segmentos podem partir lá do meio da figura, da base, ok? Então perceba o seguinte, que quando eu faço isso aqui, essa parte de cima aqui, que a gente vai chamar de a base de cima, perceba que ela é congruente à base de baixo. Para fazer uma comparação com prisma, vamos definir logo o que é um prisma. Um prisma você pode considerar que é um caso particular de cilindro, né? Por que um caso particular? Porque a base é um polígono convexo, tá? No caso aqui nós temos um pentágono. Então a diferença entre cilindro e prisma basicamente é que a base do prisma é um polígono convexo e a base do cilindro pode ser qualquer curva simples e fechada, tá certo? Por isso que a gente diz que o prisma é um caso particular de cilindro. Só para a gente relembrar o que é um polígono convexo, o que seria um polígono não convexo. Então, por exemplo, isso aqui seria um polígono não convexo. Por que é um polígono não convexo? Porque se você pegar dois pontos quaisquer de dentro do polígono e ligá-los, esse segmento que eu fiz aqui, ele precisa estar totalmente dentro do polígono, tá? Se ele tiver um pedacinho fora, significa que isso aqui não é um polígono convexo. Para ser um polígono convexo, quaisquer dois pontos que eu pegar de dentro do polígono, eu consigo um segmento que está totalmente inserido dentro do polígono. Beleza, beleza? Muito bem. Então vamos falar aqui sobre os tipos de cilindro. Volume de cilindro a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Bom, então o primeiro tipo de cilindro é o cilindro reto, né? O que é um cilindro reto? O cilindro reto é quando o segmento G, a nossa geratriz, ela é perpendicular ao plano alfa. Isso seria um cilindro reto. O que seria um cilindro oblíquo? O cilindro oblíquo é quando a geratriz ela não é perpendicular ao plano alfa. E o cilindro circular é quando a base é um círculo, né? Então a maioria dos exercícios que aparecem são de cilindros circulares e retos. Muito bem, o que seria um cilindro de revolução? Então você vai considerar um eixo, um retângulo aqui onde um dos lados está grudado no eixo, e quando você gira esse eixo aqui, né? Se você girar muito rapidamente aqui, ó, nós obtemos o quê? Um cilindro, certo? Deu para entender o que é um cilindro de revolução? Aqui, ó. Tá bom? Um cilindro circular reto. Maravilha. Bom, área da superfície de um cilindro. Então, o que seria a área da superfície de um cilindro? Seria essa área lateral, mais a área da base de cima e da área da base de baixo, certo? Nós sabemos que a área de baixo e de cima é o quê? É a área de um círculo, né? Então, temos aqui, ó, a área da base, πr².
Então temos esta área aqui, deste círculo, mais a área deste círculo aqui. Tá? E a área lateral? O que será que dá a área lateral? Acertou quem respondeu um retângulo. Muito bem. Perceba que a altura desse retângulo é exatamente a altura do cilindro. E o que seria esse comprimento aqui? Você sabe? Esse comprimento é justamente o que? O comprimento da circunferência. Certo? Então a área lateral do cilindro é este comprimento aqui da circunferência vezes a altura do cilindro. Ok? A área lateral é 2πr, certo? Aqui, ó. Aqui é o 2πr. E a altura H é isso aqui. É isso aqui. Certo? Então a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Beleza, beleza?